Olá, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Então, mais uma live aqui do aquecimento para o intensivão de rotulagem, segunda live. Hoje com uma convidada mais do que especial e a gente vai falar sobre responsabilidade técnica e rotulagem. Como a rotulagem é um diferencial para quem é responsável técnico de uma indústria ou para quem presta consultoria sendo responsável técnica. E para quem não me conhece, gente, porque tem bastante gente nova chegando por aí, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline Assis, sou engenheira de alimentos e sou consultora na área de rotulagem de alimentos. Então, a minha consultoria é bem específica para rotulagem. Mas a rotulagem, ela não é uma área da indústria de alimentos que precisa ser única, assim, que você precise trabalhar só com ela. Então, você pode exercer outras funções e também trabalhar com rotulagem. Você pode ser responsável técnico, ter várias responsabilidades dentro da indústria e uma delas vai ser a rotulagem. A rotulagem é um diferencial e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas é claro que eu não ia ficar aqui falando sozinha com vocês sobre responsabilidade técnica na indústria. Então eu chamei a RT nível Master dessa internet, que é a Paula, para conversar aqui com a gente. Eu deixei uma caixinha de perguntas para vocês. E vocês mandaram muitas perguntas boas, então eu vou ver as perguntas aqui no outro celular e a gente vai batendo um papo, tá bom? Gente, eu já vou adiantar uma coisa, não dá pra falar tudo em uma live. Eu tava conversando com a Paula um pouquinho antes aqui da live e a gente vai ter que fazer umas 400 lives pra falar tudo que tem pra falar sobre responsabilidade técnica e rotulagem. Mas a gente vai aqui abordar o maior número de temas que a gente conseguir, ok? E se vocês estiverem gostando da live, já mandem para os amigos, mandem para outros profissionais que trabalham como RT ou que trabalham com rotulagem, falem para eles virem para cá porque esse bate-papo vai ser muito bom. Mas vamos lá, deixa eu chamar a Paula para vir aqui falar com a gente. Assim que o Instagram colaborar comigo, né? Porque eu não tô conseguindo... foi. Vamos esperar. Ai, Gabriel, eu sei que você não vai assumir que é seu, né? Oiê, Oi, tudo bem? tudo bem com você? Também. Eu não tô te vendo, eu tô te ouvindo só. Sério? Pra mim tá parecendo normal, gente. E agora? Ih, deve ser aqui. Bom, se aí tá aparecendo normal, gente, vocês estão vendo? Ah, agora veio. Pronto. Deu certo? Deu, agora eu te vejo. Ah, que bom. Qualquer coisa a gente dá uns help aqui também, né? Mas vamos lá, comece se apresentando, a casa é sua. Obrigada, Aline. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Eu sei que foi um convite totalmente recíproco, né? Porque a gente conversou e já quis fazer 500 lives, porque é como você falou. Meu Deus, é muito assunto, é muito tema. E os nossos assuntos super se complementam, assim, né? Um interligado com o outro diretamente. Então, com certeza, a gente tem muita coisa para conversar por aqui. Já deixando avisado que vai ter mais live, né? Então, para o pessoal que não me conhece, né? Acredito que a maioria do pessoal daqui. O meu nome é Paula Heloise, eu sou médica veterinária e especialista, mestre e doutoranda em inspeção de alimentos e tecnologia. Eu trabalho, então, desde que eu me formei, na verdade, um pouquinho antes de me formar, eu comecei já com estágio, com responsabilidade técnica e consultoria de alimentos. E aí, a responsabilidade técnica que eu trabalho vai desde indústria a varejo. Confesso para vocês que eu não comecei com tudo, obviamente, né? Até porque é muita coisa. Eu comecei no varejo, segmentei para a área de serviços de alimentação e depois migrei para a indústria. Então, é um processo bem bacana, até que eu quero comentar mais para frente, porque envolve muito essa questão de rotulagem também, sabe? Eu estava na minha zona de conforto, eu entrei, fiz estágio nessa área, então, em supermercado.
E aí fiz meu estágio obrigatório, fui contratada e continuei, fui para serviço de alimentação. E quando surgiu a oportunidade de ir para a indústria, eu fui com a cara e com a coragem, assim, porque é algo muito diferente, sabe? Daqui a pouquinho a gente vai comentar o que que é em si a responsabilidade técnica, mas só fazendo um resumão. Pode falar, E já. não, mas só porque eu queria contar isso. Porque aí eu comecei na indústria e uma das coisas que mais pegou pra mim, claro que tudo era novo, assim, mas foi a rotulagem. Porque eu tive que aprovar produto. E aí, quando chegou para eu aprovar um produto, fazer a rotulagem, eu falei, meu Deus, e agora? É um universo ali, assim, totalmente à parte, né? E aí você fica, o que que eu aprendi na faculdade? Nada, né? Nada. E aí, assim, supermercado, eu não via que tinha tanto, assim, essa mão na massa mesmo de rotulagem, assim, quanto indústria, sabe? Meu Deus, eu achei que eu ia enlouquecer lá com rotulagem. Mas, enfim, se quiser, depois a gente pode mais comentar um pouco sobre esse meu processo de início também, né, com a rotulagem, que foi difícil, assim, né? E é isso. E aí hoje eu atuo como responsável técnica e consultora em indústria, varejo e serviços de alimentação. Mas o que a gente estava comentando, né, sobre responsabilidade técnica, eu vi que algumas pessoas ficaram com dúvida no que Sim, significa o pessoal isso. achou que você era um regulamento técnico. Ah, eu sou um regulamento, né? Ai, gostei muito dessa, sério. Mas assim, eu acho que eu até falho um pouco, né? Deveria falar mais específico sobre isso. Então, estamos tendo a oportunidade aqui de falar o Já que que é que esclareça não o é que é RTP, né? responsabilidade técnica, o que um responsável técnico faz. E já aproveita para falar também, Paula, porque assim, eu acho muito legal que você não é nutricionista e nem engenheira de alimentos. Você é médica veterinária. E essa é uma pergunta que eu recebo muito. Ah, Aline, mas só nutricionista pode trabalhar com rotulagem? Só engenheiro de alimentos pode trabalhar com rotulagem? E não, gente. Qualquer profissão que seja habilitada para trabalhar com alimentos e médico veterinário está incluso, pode trabalhar com rotulagem e pode ser responsável técnico de uma indústria, né? Ou de várias. Sim, você até comentou algo muito importante, assim, para nós médicos veterinários, agora, né, falando um pouquinho específico, eu acho que tem muito esse tabu mesmo. Os próprios médicos veterinários não sabem que pode atuar com rotulagem. Então, assim, eu, médica veterinária, eu vou fazer rotulagem, sei lá, de uma polpa de fruta, ou sei lá, uma coisa assim totalmente aleatória, de um pão, que nem estava falando ontem de pão, né? Então, Sim. eu, médico veterinária, o que que eu vou fazer rotulagem de pão? Como assim? Eu não posso? Pode, você pode sim. Então é mais uma área, né, que para abranger para medicina veterinária que o pessoal pode não saber. Mas enfim, não é só veterinário, não, né? Falando de veterinários, mas não é só veterinário, não é só nutricionista, não é só engenheiro de alimentos. Então é quem, Aline? Quem pode fazer rotulagem? Olha, qualquer profissional que seja habilitado, por exemplo, eu ia falar enfermeiros, farmacêuticos podem trabalhar com alimentos, zootecnistas, químicos, Biomédico, né? engenheiros químicos, médico veterinário, engenheiro de alimentos, os tecnólogos, então quem faz tecnologia da nutrição, tecnologia de alimentos, tecnologia em química. Gente, é um mundo muito grande aí de profissões que podem trabalhar com alimentos. E se a sua profissão é apta a trabalhar com alimentos, vocês podem sim trabalhar com rotulagem. E aí, Mas como a tem um Paula... porém, né? Oi? Mas tem um porém nisso tudo. O Eles, quê? eles, eles são aptos, mas eles precisam estar preparados, né? E Claro, são era coisas isso que eu ia totalmente falar. diferentes, né? Você ia falar isso? Como você mesma falou, a gente não vê isso na faculdade, gente. A faculdade, ela Nada. dá uma base pra gente. Imagina, olha como é amplo tudo que a gente pode fazer e a gente tem lá 5 anos para estudar tudo. Então a gente vê um pouquinho de cada coisa e dá a base para a gente conhecer a profissão como um todo. Mas a hora que a gente sai da faculdade, a gente tem que continuar se especializando, continuar estudando, indo atrás de informação pela gente mesmo, porque só quem sai da faculdade e fica com aquele conhecimento da faculdade, gente, não vai muito longe, não, viu? Vai ter que aprender na marra. A gente vê vários profissionais que acabam desistindo da profissão e um dos motivos pode ser esse, porque assim, você precisa ter um diferencial. Ao meu ponto de vista, a rotulagem é super um diferencial. Então, Sim. quando a gente fala, por exemplo, de indústria, né? A gente fala
RTs, que a gente vai comentar daqui um segundinho, né? O que significa. Mas tô enrolando, né? Enrolando pra contar o que Tá é. fazendo um mistério pra falar o que Um mistério, o que será que é? Mas quando a gente fala de responsabilidade técnica, então vamos explicar o que significa, que foi uma das perguntas que você acabou de me fazer. Você ser responsável por um responsável técnico por um estabelecimento significa que você assina, né? Então eu gosto de usar bem esse termo. Você assina por esse estabelecimento. Você tem, né, uma anotação de responsabilidade técnica. Você assina ela com o seu conselho. Então essa assinatura ela fica com o conselho da sua profissão, fica com a empresa, tá? Para dizendo que você responde também pela empresa. Então você responde pelo quê? Você responde pela garantia da qualidade do alimento. Então você está assinando dizendo que essa empresa ela é apta para vender alimentos, né? Então o alimento que ela está vendendo está próprio para o consumo, né? Ele não tem nenhum risco de contaminação, risco de trazer alguma doença, né? Ele é próprio para o consumo. Então você está colocando literalmente a sua cara a tapa ali. Né? Então, você é o técnico responsável que vai dizer, dentre vários fatores, toda essa gestão de risco que envolve uma empresa, que ela está, né, correta em âmbitos legais, de legislação, de treinamento, de documentação. Então, você sim vai ter que fazer uma série de documentações que comprovem, então, quais são as boas práticas daquele estabelecimento e que comprovem que realmente ele vende um alimento seguro, tá? Então, quando eu falo em responsabilidade pelo alimento seguro, é responsabilidade civil, né, para a população, enfim, e responsabilidade penal também. Então, assim, se você assina por um estabelecimento, se você é responsável técnico, assinei por esse estabelecimento e esse estabelecimento está fazendo alguma coisa contra a lei, por exemplo, está fazendo alguma fraude, né? Às vezes é fraude numa rotulagem, por exemplo. Né? Opa! E eles tentam, né? Ixi! E aí, se você não soubesse, pode ser enganado até, né? Então, assim, se por um acaso a empresa fizer alguma fraude, por exemplo, alguma coisa que é contra a lei, você pode ir preso sim, também, tá? Paula, você já viu alguém preso? Não, mas já ouvi falar, né? Conheço pessoas aqui de Curitiba que foram presos naquela operação carne fraca que teve, né, aqui no Brasil. Então, assim, sim, você pode ir preso, não que seja uma coisa assim, ai, todo mundo vai preso. Você tem que se resguardar. Você fazendo o seu trabalho bem feito, da forma como tem que ser feita, não vai acontecer nada com você, né? Por mais que às vezes com a empresa, porque às vezes a gente fala, né, Aline, olha, tem que ser assim, assim, assim. Você vira as costas, a empresa pode, meu Deus, fazer o que ela quiser. Sim. Mas se você tem a sua prova de que você está fazendo o seu trabalho, pronto, você está resguardado quanto a isso também, né? Então, resumidamente, isso é o nosso trabalho de responsabilidade técnica. Total. E assim, às vezes, pelo responsável técnico não ser, vamos dizer assim, um contratado daquela empresa exclusiva, né? Porque você pode ser RT de várias empresas, sim, mas é o que você falou, é você que assina, é você que atesta que aquela empresa está correta. É como se você tivesse colocando. É como não? É isso. Você coloca o seu nome ali e fala, Paula, comprovo e, tipo, atesto que esta empresa segue todas as normas direitinho. Então, se essa empresa não segue as normas, é como se você tivesse de acordo com isso, por mais que às vezes você não saiba. E você citou uma coisa bem interessante, porque assim, nós como responsáveis técnicos, a gente assina por hora. Então, assim, eu assino, por exemplo, tá? Eu assino por um frigorífico por 6 horas. Ok, eu vou 6 horas por semana nesse frigorífico, a lei me pede isso e é isso que eu cumpro. Ok. Então eu sou responsável pelo frigorífico 6 horas da semana? Não. Você é responsável pelo frigorífico 24 horas por dia, 7 dias na semana, tá? Então, assim, eu sei que eu tô enfatizando isso, assim, mas é porque a gente é responsável mesmo. Obviamente, tem vários benefícios, né? Um deles, a Aline já comentou, a gente consegue trabalhar em várias empresas ao mesmo tempo. Então, a gente consegue aumentar o nosso honorário, né? O nosso valor mensal, porque a gente trabalha em várias empresas diferentes. Enfim, tem uma série de benefícios também, né? Esse trabalho. Sim, lógico. É porque é um trabalho, assim, que eu acho muito bom. Eu respeito muito quem é responsável técnico, porque é realmente muita responsabilidade. É o seu nome que tá ali.
Mas é um trabalho que ele te dá uma certa liberdade, né? Porque você pode atuar em várias indústrias, você pode, você que faz assim o seu horário, então é quase uma consultoria, só que um pouco mais presa na indústria, né? Com mais responsabilidade. Até uma pergunta que fazem bastante até, quanto tempo que é? Geralmente é um ano. A gente faz geralmente, né, um contrato de um ano com o estabelecimento, que pode ser renovado e, enfim, você fica quanto tempo for necessário. Mas eu acho que até o que eu estava comentando antes de falar sobre o que é responsabilidade técnica é isso. Eu aceitei um trabalho de responsabilidade técnica. E aí, o que eu vou fazer na empresa? Você vai fazer tudo que garante que o alimento seja seguro, né? Que seja ao seu alcance. Por exemplo, que eu falei, documentação. E a rotulagem é uma delas. Então, se você não tiver essa raiz, assim, na rotulagem, você pode perder, com certeza, trabalhos, né? Serviços de responsabilidade técnica por causa disso, né? Sim. E tem uma pergunta aqui que eu achei muito boa e que me fazem muito, mas como consultora, e eu acho que nesse sentido talvez seja um pouquinho diferente, que é qual é o prejuízo financeiro ou legal que uma RT pode ter por um erro. Então, se a indústria foi lá e passou um rótulo errado, e aí a empresa foi multada. Essa multa quem vai ter que pagar é o RT, é a empresa, o que acontece? Então, geralmente, porque assim, quando a gente se fala de Brasil, a gente infelizmente não tem um padrão de fiscalização, o que é muito triste, né? Porque tem vários outros países que a União Europeia, por exemplo, eles têm um padrão de fiscalização para vários países, né? E o Brasil, que é um país só, a gente ainda não tem essa padronização. E então, o que acontece? Cada município, querendo ou não, tem a sua legislação, sabe? Tem a sua forma de agir, tem fiscais diferentes. Então, cada estado também tem sua legislação. Obviamente, a gente tem as legislações federais, mas cada município também tem, né, a sua legislação específica. Então, se a gente for conversar, eu aqui do Sul, conversar com o pessoal do Norte, Nordeste, a gente vê que acaba algumas coisas conflitando, sabe? Então, por que eu falo no geral, mas a gente sempre tem que entender a realidade de onde a gente está inserido. Geralmente, essa questão financeira de uma multa por erro fica com a empresa. Assim, total com a empresa, sabe? O que pode acontecer é a empresa tentar jogar isso para você de alguma forma, sabe? Eu confesso que até hoje eu nunca vi isso acontecer. Todas as multas que eu já vi que aconteceram de estabelecimentos, de pessoas que eu conheço, enfim, seja o que for. Nunca a multa foi para o responsável técnico, menos quando foi uma situação muito específica, assim, inclusive era até uma questão de rotulagem, digamos assim, porque no rótulo estava escrito que aquele produto ele precisava de prescrição do médico veterinário, certo? E aí era um supermercado. E nesse supermercado ele estava vendendo sem a prescrição. Entendeu? E aí, nesse caso, como o responsável técnico do supermercado era um veterinário, o veterinário teve que prestar contas para o conselho. Entendeu? Mas outras questões, assim, rótulo errado, acabou levando multa, a questão fica para a empresa, até porque, assim, você assina pelo registro, por exemplo. Só que a responsabilidade é toda da empresa, porque ela também vai assinar. Então, a empresa, né? E no fim é ela que vai executar, né? Ela executa, então a responsabilidade é sempre dela, assim, sabe? Mas a empresa pode tentar processar você até, né? É isso que eu sempre falo, gente. A multa em si, então vamos lá. O seu rótulo tava lá, tinha transgênico, você não rotulou transgênico. Aí vem a multa, aí é 1 milhão. Isso não quer dizer que o profissional responsável, o RT ou a pessoa de regulatório, de qualidade, enfim, quem for responsável por aquele rótulo, não vai ter que pagar 1 milhão para a empresa, ou vai ter que pagar essa multa de 1 milhão. Isso não acontece. Mas, o que acontece? Às vezes, em consultoria, a gente assume uma porcentagem da multa, isso tem que estar em contrato, então depende do contrato que você faz. Às vezes, a empresa faz isso como uma garantia de que você vai fazer um trabalho bom, e aí, se a gente for multado por algo que você falou que era para fazer e estava errado, você vai ter que pagar pra gente, sei lá, 5%, 1%, 10% da multa. Isso acontece, mas isso é acordado em contrato, isso não é toda vez.
Mas o que acontece é que você vai ter consequências por isso, porque a empresa não vai pagar uma multa por um erro seu e vai ficar tudo bem. Então, assim, você pode deixar de ser RT, eles podem rescindir com o seu certeza. contrato, você vai ficar queimado no mercado, você talvez não consiga mais trabalhar com isso, dependendo da sua região, se for pequeno e todo mundo sair falando que você cometeu esse Sim, erro, é porque as empresas elas se conhecem, os proprietários, eles super se conhecem. De indústria, então, nossa, nem se fala. Então, às vezes, eles mesmos pedem indicação para o outro de profissional. Aí eles já vão falar, não, fulano nem pegue, pelo amor de Deus, aquela profissional acabou com a minha empresa, aquela, né? E assim, tem essa diferença, né, da RT e da consultoria, porque quando você faz essa consultoria, você faz uma consultoria muito específica para rotulagem. Então, assim, ó, eu estou indo para isso. E a responsabilidade você acaba abraçando, assim, meio que a empresa, né? Então, assim, que a empresa precisar, estou aqui, né? Claro que tem as distinções de, por exemplo, controle de qualidade, né? Que é o profissional que realmente está lá todos os dias, tudo mais. Para o RT que vai uma vez por semana, né? Ele acaba delegando muitas coisas também, né? Cada cargo, cada serviço que você vai prestar tem ali as suas especificidades. É verdade. Paula, tem uma pergunta aqui da Carla que ela falou: uma indústria pode não ter RT? Quando é obrigatório? Então, quando é obrigatório? Principalmente quando tem manipulação de produtos de origem animal. Tá? Então, assim, o responsável técnico ele é obrigatório para manipulação de produtos de origem animal. E aí existem casos que é específico. Então, tem casos de inspeção de produtos de origem animal que é específico para o médico veterinário. Mas tem, isso falando, né, enfim, desse caso. Mas tem responsabilidade técnica em indústrias que não são de produtos de origem animal, né? E já vi também, já me chamaram bastante para fazer responsabilidade técnica em áreas que não precisam. Então, em um restaurante. E não precisa ter responsável técnico. E me chamaram, Paulo, eu quero um RT aqui porque eu quero melhorar a qualidade, eu quero melhorar o padrão. Aí eu mesma falei, opa, mas aqui você não precisa de um responsável técnico. Você precisa, eu posso trabalhar para você com uma assessoria, né? Com consultoria. A gente pode fazer um contrato mais longo, de 1 ano, né? Porque às vezes a consultoria ela é mais pontual. Então, eu posso fazer assessoria de 1 ano sem necessariamente ser a responsabilidade técnica. Então, esse caso de RT é principalmente para manipulação de produtos de origem animal. Mas como você falou, tem muita indústria, principalmente, que quer um responsável técnico lá dentro, né? Porque no fim é aquela pessoa que vai assumir as responsabilidades e vai, tipo, pôr ordem na casa. Então, ela entende de todo o processo, entende de rotulagem, entende de qualidade, entende de tudo que está acontecendo ali e vai cobrar de cada profissional e da indústria mesmo, da empresa em si, para fazer tudo certinho. Então, eu vejo muito esse caso de indústrias que não precisam necessariamente, mas que tem. E é muito bom, sempre bom. Eu acho que o responsável técnico, ele entra principalmente nas empresas que têm um risco maior, né? Então, quanto mais risco de contaminação você pode ter, até porque, por exemplo, produto de origem animal tem mais risco do que, né, o produto vegetal, por exemplo. Então, quanto maior o risco, precisa ter alguém para assumir esse risco, né? Para a população ficar um pouco mais tranquila. Acabei de pescar um comentário aqui que tá falando que todas as indústrias de São Paulo precisam de RT. Indústrias do quê? De alimentos no geral? Eu entendi que sim, né? Mas então, é o que você tava falando, é uma particularidade muito grande de cada lugar, né? Sim, até porque essa questão que eu falei para vocês. Por exemplo, tem responsabilidade técnica que é privativo do médico veterinário, tá? Aqui no Paraná, em Minas Gerais também, mas, por exemplo, em São Paulo, não. Alguns casos, né? De supermercado, por exemplo. Eu citei esse exemplo de São Paulo, mas eu sei que tem estados que não precisam, não é obrigatório. Pode ser um engenheiro de alimentos, pode ser um nutricionista, entenderam? Então, varia bastante de estado para estado. Isso é um fato. E é sempre importante a gente saber isso, gente, entender o estado que a gente tá e como funciona lá, porque é isso, a Paula, ela vive lá no Paraná, então lá tem as regras do Paraná, às vezes de Curitiba especificadamente, depende lá. E aqui em São Paulo pode funcionar de outra forma. Então, assim, às vezes, alguma coisa que é muito específica de médico veterinário lá não é aqui.
E às vezes a gente pode deixar passar essas oportunidades, porque às vezes até o dono da própria empresa não sabe. Então ele está mexendo ali com um produto de origem animal, mas sei lá, um queijo, um iogurte, uma coisa que já é derivado, e ele quer um responsável técnico que seja médico veterinário. E às vezes não necessariamente pode ser. E aí cabe a nós, profissionais, sabermos onde a gente pode atuar para ir atrás desses clientes e falar, olha, não é necessário, eu tenho conhecimento e tal. E aí você tem que ter o conhecimento, óbvio, né, para prestar um bom serviço. Mas a gente também tem que saber onde a gente se encaixa, o que a gente pode fazer, porque senão a gente pode estar perdendo aí muitas oportunidades. A gente tem que ter segurança, né? Porque até falaram assim, por exemplo, obviamente, falando um pouquinho mais da minha profissão, médicos veterinários em restaurante. Pode ser um tabu, engenheiro de alimentos, né, num restaurante. Pode parecer, não, é só de nutri, mas não, né? Então, assim, é da pessoa que tiver conhecimento. Então, desde que a legislação me permita, que o meu conselho me permita, eu preciso ter um conhecimento e saber passar. Exatamente o que você falou. Eu preciso ter segurança no meu trabalho e saber passar isso para os proprietários, que eu tô lá para independente, né, enfim, do cargo estabelecido no diploma, eu tenho conhecimento para aquilo. Eu falo isso porque às vezes a gente tem muito rotulam muito, né, Aline, as nossas profissões e a gente pode ir muito além, né? Ficam colocando a gente dentro de umas caixinhas, né? Então, tipo, médico veterinário só pode atender cachorro. Engenheiro de alimentos só constrói máquina e nutricionista só faz tabela nutricional. Então, tipo, e todas as outras profissões que podem trabalhar com alimentos, o pessoal esquece. Tipo, não, o resto não pode. Sim, e é uma questão assim também, essa de responsabilidade técnica, que é muito engraçada. Não é só as nossas profissões. Arquiteto também tem responsabilidade técnica, também tem a RT, né? Engenheiro também tem. E a gente também tem RT em pet shops, por exemplo, a casas agropecuárias. Então, realmente é assim, super amplo, né? Sim. Então, falando de responsabilidade técnica, também tem outras áreas. Às vezes a gente fala de alimentos, mas também tem a área da construção, né? Que tem a responsabilidade técnica. E aí é obrigatório, né? Enfim, mas aí já é outra área. Mas só um adendo. E quais características, assim, você destacaria num profissional que quer ser um RT de excelência, assim? Aquele que quer se destacar mesmo, aquele que quer que todo mundo comente, que indique e tal. O que você acha que é essencial? Sinceramente, eu acho que a pessoa tem aquela capacidade de multicarreira, sabe? Eu sei que às vezes pode parecer algo tão... como é que fala? Tão superficial. Você hoje em dia tem que ser um profissional multicarreira. Mas é real mesmo. É real. Muito real. Então, assim, é muito sim. Real. Então, como a gente estava falando, você vai ser responsável técnico, você vai ter que fazer várias funções diferentes. Então, você tem que entender toda a empresa. Hoje, eu estava fazendo reunião, gente, para falar sobre projeto arquitetônico. Entenderam? Então, assim, projeto arquitetônico. Engenheiro de alimentos até pode ver um pouco de projeto. Agora, Nutri, enfim, eu já ouvi bastante relatos que não tem muita coisa. Médico veterinário não tem nada, entendeu? De projeto na faculdade. E aí, você tem que saber. Como é que eu vou saber, Paula? Eu nunca estudei isso na minha vida. Eu nunca estudei rotulagem na faculdade. Eu nunca estudei, ou estudei de uma forma muito superficial. Não estudei projeto. Não estudei gestão de pessoas. E agora, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que me capacitar. Então, desde que eu me formei até hoje, eu não parei de estudar. Não parei de estudar. E todos os profissionais que eu conheço de sucesso não pararam de estudar. Então, querendo ou não, beleza, Paula, então eu tenho que fazer necessariamente uma pós, um mestrado, um doutorado? Não. Você tem que fazer cursos específicos. Então, para eu ser uma boa RT, eu preciso saber de rotulagem. Eu vou fazer um curso de rotulagem, entendeu? Eu preciso saber de projeto. Vou fazer um curso de projeto, sabe? Então, eu acho que para ser nível hard, assim, tem que ser duas coisas. Quer dizer, posso falar três? Vou falar Pode três, falar então. quando Três você coisas. Vou ficar a noite inteira, então, falando. Mas, assim, para ser um RT nível hard, então, a pessoa tem que ser multicarreira, né? Então, ela vai ter que estudar por fora, ela vai ter que estudar áreas correlacionadas, às vezes ela vai ter que fazer uma gestão de risco, enfim, vai ter que estudar outras áreas, tá? E, obviamente, que não saia muito do seu foco, né? Da sua atuação, que você possa agregar valor com isso. Outra coisa muito, muito, muito importante, Aline. O profissional precisa ter autonomia.
E a autonomia é o que eu menos vejo nas pessoas hoje. As Nossa, pessoas. eu assino embaixo totalmente. Totalmente. Gente, o que eu mais vejo são profissionais que não. É que nem você falou, não conseguem sair daqui, ó. Aí aconteceu qualquer coisa além do que você pode, sei lá, enfim, do que você sabe, a pessoa trava. Mas isso não pode acontecer, porque nem eu, nem a Aline, a gente sabe de tudo. Volta e meia, a gente tem que se deparar com situações que a gente não sabe. E isso sempre vai acontecer, sempre. Então, autonomia significa o quê? Significa você entender que você não sabe tudo, nunca vai saber, mas você vai atrás. Você vai atrás Sim. como? De qualquer jeito. Às vezes, Aline, as pessoas me fazem pergunta que tá na primeira página do Google, sabe? Então, assim, eu amo responder perguntas, eu amo interagir, eu amo assim, transbordar conhecimento, mas a pessoa precisa, as pessoas precisam de autonomia. Então, você precisa aprender a ligar para o órgão fiscalizador, entender a realidade do seu município, do seu estado. Você precisa ter autonomia para procurar a legislação. Você tem que ter autonomia, né, para procurar, às vezes até no Google, algumas coisas assim, né? Às vezes, no seu endereço de tal lugar. Tá bom, procura no Google o que você acha, entendeu? Então, a autonomia, para mim, é algo muitíssimo importante que faz a diferença. Um profissional que vai ter sucesso e o que não. A autonomia, tá? E a última coisa é a pessoa ser determinada e acreditar nela mesma, tá? Então, como se fosse um combo. Você ser determinada e acreditar no seu potencial. Porque todo mundo tem um potencial, todo mundo tem dificuldades, então a gente vai ter dificuldades, vai ter pedras no caminho, mas conseguir, só continuar, acreditar, que uma hora a gente chega no que a gente quer, né? No que a gente almeja. Então, Eu basicamente, acho pra que mim é no isso. fim, tudo que você falou, tipo, eu concordo muito. E no fim é aquela coisa, gente. Se a gente acredita na gente, a gente tem autonomia e tal, as coisas vão dar certo. Porque assim, eu não sou muito da vibe de vai e depois ver como faz. Eu não gosto disso. Eu acho que você tem que ter uma base. Eu sempre falo aqui, formem a base de conhecimento de vocês. Estudem, não fiquem dependendo do que eu falo, do que a Paula fala, porque isso é o nosso conhecimento. Isso já tá na gente. Isso tem que estar dentro de você como um conhecimento seu. Tipo, saiba onde pesquisar, onde está escrito isso. Aonde que eu vou para ver isso? Onde que eu ligo? Onde que eu vou atrás? Tipo, gente, é isso. Não tem como saber de tudo. E esse negócio de ser muito multitarefas também, eu concordo plenamente. Não tem espaço mais para quem só sabe fazer uma coisa hoje em dia, gente. O mundo é assim, ó. Mas isso não quer dizer que você necessariamente precisa, por exemplo, ser um responsável técnico que sabe da indústria inteira. Tipo, Sim. dentro da rotulagem mesmo, eu falo isso. Gente, não é porque você sabe fazer rotulagem de produtos de origem animal, tipo de carnes, que você não precisa saber fazer a rotulagem de ovos, de queijo, de leite, de suplemento, de alimentos para fins especiais, do industrializado lá, da lasanha congelada, do pão de queijo, da pizza. Porque você nunca sabe o dia de amanhã. Então você tá aqui trabalhando com carne. E aí você sai daqui e aí você vai fazer o quê? Você só sabe trabalhar com carne, então se ninguém de carne quiser te dar um emprego, você não sabe mais o que fazer. Então, tipo, tem que estar preparado. Às vezes surgem também oportunidades, tipo, você trabalha dentro de uma indústria fazendo rótulo, mas surgem oportunidades para fazer um trabalho extra, para ganhar um dinheiro extra, para fazer um rótulo de outro alimento, e aí você tem que falar não porque você não sabe. Ou então você vai falar sim e vai ficar lá se debatendo eternamente porque você não sabe. E até dentro de rotulagem. Então, assim, tem gente que só sabe fazer tabela nutricional. Gente, tipo, não sabe, tabela nutricional é 5% de um rótulo, nem isso. Tem muita coisa. Então, você pode estar falando não ou fazendo coisas erradas porque você só sabe uma coisa, você só é bom naquilo, você só entende daquilo. E aí você tá perdendo mil outras oportunidades só porque não vai atrás, porque não quer expandir o conhecimento, porque não quer estudar. E, gente, não tem como, tem que estudar. É que tem formas e formas de estudar, né? Então, tipo, você pode ficar se debatendo sozinho ali para aprender, ou você pode procurar um curso, alguém que vai te ajudar, alguém que tenha uma didática que você goste, que ensine de um jeito que você gosta, que você se identifica. Tem vários por aí. Mas vai atrás, vai estudar sempre, porque eu assino embaixo de tudo que você falou e eu acho que isso são requisitos não só para profissionais que querem ser bons ALTs, mas para quem quer ser bom profissional. Tipo, em qualquer área não tem mais escapatória.
A gente não parou de estudar, né, Aline? A gente faz curso até hoje. Até hoje. Até hoje. É E verdade. sempre tenho que aprender. Sempre tenho que aprender, gente. Sempre, sempre, sempre. É verdade. E assim, é total. A área de responsabilidade técnica é assim, porque surgem oportunidades diferentes. Então, você trabalha com RT, então vem aqui numa coisa nada a ver. Então, por isso que eu falei pra vocês, gente, eu já atuei em tanto estabelecimento diferente que vocês não fazem ideia. E eu amo isso. Eu amo, né? Porque não tem uma rotina, enfim. Mas é algo que você vai ter que ir, que nem eu falei pra vocês. Poxa, eu estava na minha zona de conforto em supermercado. Apareceu oportunidade para mim em frigorífico. Deu medo? Deu, né? Eu pensei, meu Deus, e agora? Mas não, vou ter essa, né, essa autonomia de buscar e vou saber e vou ir atrás, entendeu? É. Então, aparece mesmo, exatamente isso que você falou, a gente tem que estar preparado. E a Dani também lembrou aqui de um ponto muito importante, que as legislações mudam constantemente, né? Então, o que Sim. você estudou há 5 anos atrás não necessariamente é o que está acontecendo hoje. Pode ter mudado alguma coisa, algum detalhe, aí se você não se atualiza, se você não está ali em frequente contato com isso, você já perdeu, já ficou para trás, já está fazendo errado, achando que está fazendo certo. Olha, você falou de 5 anos atrás, menina, o quanto as coisas mudaram em 2 meses desse ano foi surreal, né? Nossa. Foi algo diário, assim. Então, cada dia era um decreto novo, cada dia uma orientação nova, e você tem que ter essa, né? Andar conforme o barco, nadar, né? Conforme a maré. E, gente, oportunidade de rotulagem é surreal. É surreal. Eu vou no mercado, eu já cheguei a mandar pra aluna minha, assim, tipo, e pra sua também, né? Tipo, nossa, em conjunto. Mandar assim, ó, olha isso aqui, vai lá fazer consultoria agora, né? Pelo amor de Deus, faça consultoria, porque assim, se você só de você ir no mercado, você já acha um monte de oportunidade. Eu sempre falo isso, às vezes as minhas alunas do curso mandam rótulo errado, falam, nossa, olha esse rótulo. Eu falo, gente, já liga. Manda uma mensagem, um e-mail. Tipo, lógico que você não vai mandar um e-mail falando, nossa, o rótulo tá tudo errado, deixa eu arrumar. Não, tem uma montagem, né, pra isso, mas tá cheio de oportunidade, tá cheio de oportunidade. E Paula, você já, falando em erro de rotulagem, você já cometeu algum erro de rotulagem aí, que passou desapercebido, que você não sabia muito bem o que fazer, ficou numa situação um pouquinho complicada? Claro que não, Aline. Eu sou perfeita e nunca errei, né? Eu imaginei. Eu sempre fui assim, sabe? Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Sim! Nossa, inclusive nessa transição aí, né? Então, assim, fui para o frigorífico, já me deram assim, ó, vai, faz uma pilha de rótulo de registro de produto. No PGA? Não, é do estadual, aqui tá. da PAR, né? Do Serviço de Inspeção Estadual. Uhum. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Bora, então bora, vamos fazer, né? E eu comecei a fazer com o que eu tinha, assim, procurei legislação, não sei o quê. E aí o rótulo acabou voltando, assim, sabe? Mas foi algo bem tranquilo até. Eu não tinha colocado a porcentagem de água, né? Não tinha declarado a porcentagem de água do produto. Era de embutidos. E a fiscalização mandou um parecer. Então, assim, quando eles não aprovam aqui, eles te mandam um parecer. Tá mudando isso aqui, tá? Eles estão colocando mais a responsabilidade na empresa. Uhum. Então ainda tinha aquele chorinho, sabe? Na minha época. Tipo, tinha eles a segunda corrigiram. chance pra arrumar. Sim, eles corrigiram e me mandaram, sabe? Tipo, olha, querida, você precisa colocar isso aqui. Só faltou eu colocar a lei, né? Tá nessa lei, né? Mas eu fiquei super feliz. Aí eu falei, não, opa, tenho que estudar mais, entender mais sobre essa questão de rotulagem. Mas já voltou o rótulo comigo, sim. Principalmente nessa época, né, que eu estava começando, assim. Então era... Até porque eu comecei, como eu falei, já foi uma enxurrada, assim, sabe? Então, enfim, foi isso que aconteceu. Mas tem uma situação pior que essa pra mim. Se bem que eu não sei se tem pior que essa, né? Porque, como eu falei, agora eles estão dando essa responsabilidade total para a empresa. Então, eles não vão ficar corrigindo. Se eu mandar errado, ele vai errado e ferrou, você vai saber só a hora que a multa chegar. Entendeu? Então, enfim. Então, gente, não cometam o mesmo erro que eu já cometi, né? Quem avisa, amigo é. Aprenda com os erros dos outros, né? Para cometer outros, não esse. Exatamente. O sábio é esse, né? Quem aprende com os erros dos outros. Mas outra coisa que já aconteceu muito comigo
foi o seguinte. Porque assim, principalmente, pensa, em você criar um produto. Aí o proprietário quer o quê? Quer criar um nome, entendeu? Mas às vezes ele cria um nome assim na cabeça dele, ou não, ou é um nome popular. Mas eu já vi proprietário querer fazer assim, ai, põe, sei lá, ouro, põe, sei lá, não sei, mas um nome tipo premium, eu não sei, alguma coisa assim meio extraordinária, assim, sabe? Super top mega power, melhor produto do universo, né? E aí, enfim, daí você fala, olha, não vai aprovar, não vai, não pode, né, tal. Mas ou o produto, ele tem uma característica regional, então ele tem um nome popular, né? Aí, exemplo, aqui no Paraná, não sei se é só no Paraná, tá, gente? Eu acho que sim, vocês me falem aí, vocês que são de outras regiões. Tem o conhecido queijo de porco, que de queijo não tem nada. Não? Então, que de queijo não tem nada. É só o Vina, alguém falou Vina. É verdade, gente, você não consegue aprovar Vina. Você também não sabe o que é Vina, né? Não. Ah, meu Deus, aí, ó, então, gostei dessas duas, vou dar essas duas dicas. Então, queijo de porco. Fala o que é. Queijo de porco é um embutido, né, de carne suína, enfim, é um embutido. E a vina é salsicha. E aqui em Curitiba, só em Curitiba, a gente chama de vina. Tem toda uma história por trás, né? Tá, eu já ouvi falar. Eu então, nunca chamei, mas já ouvi esse termo. Tanto que se você for comprar um cachorro quente e você falar, eu quero um cachorro quente com uma salsicha, a pessoa vai ficar tipo, não, a gente não vende com salsicha, né? A gente vende com vina. E tá escrito, um cachorro quente com 2 vinas. Nossa. E aí é uma... É nesse nível, assim, vina aqui em Curitiba. E aí a pessoa, não, então eu quero registrar vina. Né? Então o nome do produto vai ser, qual que é o produto? Vina. Então eu quero registrar vina. Paula, registra vina. Olha, mas de acordo, né, com o regulamento, isso não é uma vina, isso é uma vina. Isso não é uma vina, isso é uma salsicha. E aí você tem que registrar como salsicha. E você ele não, eu quero colocar no rótulo vina, por exemplo, sabe? Então já aconteceu isso comigo, não necessariamente com a vina, né? Mas aconteceu com outros nomes populares, assim, sabe? E aí, nessa época de que a fiscalização estava corrigindo e nos mandando, o proprietário, não, Paula, vamos tentar. Eu falei, olha, mas não dá, de acordo aqui com, por exemplo, o RTIQ, que a gente usa muito, né? Que é diferente de RT, tá, gente? O RTIQ é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Produto. Então, ele vai dizer, até, por exemplo, o nome, as características, enfim. E aí, de acordo com, por exemplo, o RTIQ, eu preciso colocar salsicha, tá? Então, você precisa saber disso. Não, Paula, eu quero vina, eu quero vina, eu quero vina, eu quero vina. E aí, já aconteceu de eu tentar. Então, nesse começo, assim, né, conturbado, eu falei, ó, eu vou tentar, mas não vai aprovar. Até porque ainda tinha essa, né, essa mamatinha de voltar pra gente. E aí, aconteceu isso. Eu falei, tá, não era com vina, enfim, mas foi pra fiscalização e eu tenho um contato muito bom com as fiscalizações aqui. Eu acho isso essencial, sabe? Então, elas me conhecem, elas sabem quem eu sou, elas sabem onde eu trabalho e eu tô ligando sempre. Esses dias me perguntaram, ai, Paula, eu tô com vergonha de ligar lá. Eu liguei uma vez, falei, que isso? Eu ligo sempre. Se eu tiver que ligar 3 vezes no dia, eu vou ligar 3 vezes no dia, sabe? E aí, passei carão. Passou carão. Passei, né? A pessoa falou, pô, Paula, como assim? Você tenta registrar o rótulo com o nome, né? Exemplo, Vina. Como assim, Vina? Não vai passar, né? Ficou braba comigo. Aí eu naquela, ai meu Deus, será que eu falo que foi o proprietário que queria? Será que eu vi agora, né? Eu falei, tá bom, né? Enfim, fiquei, mas é muito complicado. Hoje eu vejo que não tem como. E eles querem, né, Aline? Não sei se você já passou por isso, mas eles querem super. Querem nomes assim extraordinários, né? Eita, caiu. Gente, derrubei vocês, calma, voltou. Você ficou tão irritada com o proprietário que quer colocar as coisas do jeito dele que o celular até caiu. Ele falou, eu não vou mais passar por isso, pulou. Fiquei brava aqui. Mas eu passo por isso, tipo, cada cliente novo é uma história nova que você precisa ir lá e convencer e explicar. Ontem mesmo, eu tava falando com um cliente meu e aí ele falou que a porção da tabela nutricional não servia pra ele. Ah, não, essa aqui eu não quero. Aí eu... Não é muito uma opção.
ouvi, essa eu nunca ouvi. Não vou pôr, porque nos Estados Unidos não funciona assim, porque na União Europeia. Eu falei, então, Brasil, tipo, não importa como funcionam os outros lugares, tipo, o seu produto vai ser comercializado aqui, a gente precisa seguir as legislações daqui. Só que ele é muito de boa, esse cliente, a gente dá risada junto, mas ele ficava assim, Aline, eu não vou pôr essa porção. Essa porção não me agrada, eu não me agrega em nada, eu não vou pôr. Daí eu ficava assim, então, eu não posso fazer nada. Essa porção, ela está definida na legislação tal. Ele falou, eu sei. Eu tô aqui com a legislação aberta, tem uma tabela aqui, né? Sim. Ele, então, vamos ver aqui na tabela o que a gente pode usar. Vamos copiar e colar essa tabela aqui e pronto, acabou, né? Não, ele tava com a tabela da legislação, ele tava com a legislação aberta. Aí ele falou, meu Deus. tipo assim, achar aqui na legislação outra coisa pra gente usar. Eu falei, Imagina. então, eu conheço a legislação, eu me baseei nela, não tem outra coisa. Se tivesse outra coisa, eu teria te dado opções. Não tem opções, o seu alimento está definido na tabela, como aquela porção. Aí ele, não. Daí eu falei, olha, pra quê, né? Falei, olha, a única coisa que a gente pode escolher a porção é se for um alimento pronto ou semi-pronto. Aí ele, então é isso, meu alimento é isso. Eu falei, não meu é. alimento é isso. Não é. Ele, não, mas eu vou pôr, cadê? Daí ele achou lá na legislação dele, não é isso, eu vou pôr isso. Eu falei, olha, tá errado? Você está ciente de que está errado? Aí ele, estou. Eu falei, você está ciente das consequências que você pode ter por isso? Você pode ser processado pelo consumidor, você pode ser processado, você pode tomar uma multa, você pode ter que recolher todas as suas embalagens do supermercado, fazer tudo de novo, você pode ter recolhimento de produto, você pode ser processado pelo Procon, blá, 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 blá. Estou. Tá bom, então, ué. Então vai lá. Sabe o que eu lembrei agora? Eu tava conversando com a Dani Nutri, que você conhece também, e a gente tava vendo uma pasta de amendoim, acho. Porque ela tava fazendo uma dieta pra mim. Aí a gente olhou assim, dela, deixa eu ver esse rótulo aqui da pasta de amendoim. Daí tava assim, ingredientes. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, e amor. Então, ai, que fofo! E amor nos ingredientes, olha que lindo! Tipo, é umas coisas assim, né? Umas coisas dessas. Nossa, é. Mas já aconteceu de você deixar assim, tipo, você quer assim, você vai se responsabilizar e acabou. Eu deixo. Lógico que eu não deixo de primeira, né? Eu falo uma coisa, o cliente fala outra, eu falo, tá bom. Não, tipo, você me contratou para fazer a rotulagem correta. Eu estou te falando como é a rotulagem correta. E aí eu deixo isso muito claro na conversa. E, por exemplo, a gente estava falando por telefone, né? Fazendo tudo isso por telefone. E aí eu falei para ele, olha, você me contratou para te falar como acontece aqui no Brasil para fazer tudo isso, tá? Aí ele, sim. Aí eu, então, aqui no Brasil é assim que funciona, porque ele exporta, então ele conhece as legislações de outros lugares. Então, aqui no Brasil é assim que funciona, certo? Aí, certo. Isso que você está fazendo está errado e você vai ter 1000 consequências, certo? Ele, certo. Eu falei, você está ciente? Ele, sim. Eu falei, você vai fazer assim? Ele, sim. Aí eu, tipo isso, sim. Aí eu falei, bom, no fim quem toma a decisão é você, quem vai sofrer as consequências é você, porque esse é um contrato onde eu não tenho responsabilidade se ele não fizer exatamente o que eu passei nos relatórios. Então, isso não vai cair para mim, com certeza. Mas aí a gente deu risada, tá, não sei o que, desligou o telefone, eu mandei um e-mail. Falei, olha, eu queria reforçar que o correto é fazer tal, com base na legislação tal, blá, 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 blá. Mas, se você quiser seguir de outra forma, a responsabilidade é inteiramente sua, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele só me respondeu, ok, ciente. Falei, então, ótimo, ainda respondeu, né? Faz o que você quiser. Alguém até perguntou ali se ele assinava algum termo daí por isso. A Aline, por exemplo, fez de uma forma diferente. Ela não fez ele assinar, mas ela teve o comprovativo dela, né? Que foi o e-mail que pediu. Eu tenho o meu contrato que diz que eu não sou responsável por informações que não fui eu que passei. Eu tenho o meu relatório onde eu passei a informação correta e eu tenho um e-mail onde ele
Oi, Voltamos, tá bem? voltamos, voltamos. Ah, eu achei que eu que tinha travado. Eu Sei acho que lá. as duas travaram. Conexão, né? É. E aí eu tenho um e-mail onde ele também assume que ele tá fazendo da cabeça dele. Então, Para responsabilidade técnica a gente também faz isso. A gente tem outros métodos também, mas relatório, a gente também tem um termo de ajuste de conduta, por exemplo, né? Até porque a gente assina pelo estabelecimento, então a gente tem uma responsabilidade bem grande, assim. sim. E, Paula, você tem uma pergunta assim, ó. Paula, você que faz registro dos rótulos no mapa, já teve rótulo reprovado? Você usa o PGA? PGA é o mito, né? Então, eu não trabalho com o mapa. Eu trabalho com o serviço de inspeção estadual. Isso por uma opção minha. Porque, assim, como eu trabalho muito com varejo também, serviço de alimentação, essa parte do CIF, né, e do Serviço de Inspeção Federal, que é do mapa, que tem, enfim, essas questões que eles comentaram aí, é um mundo muito distinto. Então, eu, Paulo, optei por trabalhar com, no máximo, CISB, né? Então, no máximo que eu já trabalhei, assim, foi CISB. CISB, Serviço de Inspeção Estadual, muito municipal, e aí vigilância sanitária. Uhum. É porque Então, mas assim, mas eu registrei, né, no Serviço de Inspeção Estadual, sim. Não sei qual era outra pergunta, se já registrei, se já voltou. Sim, eu respondi já, que foi aquele que eu contei já a história para vocês. É porque o PGA SIG-CIF, que é a plataforma lá que tem que fazer o registro dos rótulos dos alimentos CIF, é tipo o terror de todo mundo que trabalha com isso. É tipo muito terror. Tanto que recentemente a gente até colocou um módulo novo no Vida de Rotulagem. Só sobre PGA, então Sério? 5 aulas só para aprender detalhe por detalhe para registrar rótulo. E assim, Ó, que legal. quem já era aluno ficou desesperado e falou: Meu Deus, tem como eu comprar a parte? Eu quero. Eu falei: Não, gente, calma, você já é aluno, tá lá na plataforma, é só acessar. É, A né? pessoa, tipo, ai meu Deus, salvou minha vida, eu precisava muito disso. Então é o terror trabalhar com o PGA. Olha lá, ó, a Mari é terrorismo! É por isso que eu, né, optei por. Enfim. Mas eu trabalho muito pouco também. Na verdade, com produtos de origem animal em geral. Por opção também, porque eu acho que é um mundo bem à parte, assim. É. Então, como a gente estava falando, tem que saber fazer. Então, se eu precisar fazer, eu sei. Mas eu, assim, se eu tenho ali outros produtos que eu posso escolher e trabalhar, eu dou prioridade, porque é bem Perfeito. complicado. Então, eu optei por vários, né, sentidos, até a questão de, enfim, de gosto e honorário, né? Qualidade de vida, gosto e honorário. Ponto. No fim, cada um tem suas prioridades, que a gente faz uma salada ali e vai sair um resultado de qual trabalho você vai fazer, né? Que É. até, gente, eu vi que vocês estavam perguntando muito sobre quanto cobrar, quanto não sei o quê, quanto não sei o quê. E toda live que a gente faz é isso, né? Quando vai falar de alguma profissão. E, gente, não tem tabela, tá? Não tem como falar, você tem que cobrar R$ 500. É isso. Não existe. Então, cada um tem que ver da sua região, tem que ver da sua profissão, se o conselho fala alguma coisa sobre isso. Por exemplo, eu sou engenheiro de alimentos. Eu não vou cobrar o horário de um engenheiro para fazer um rótulo. Então, eu me baseio na região, em outros profissionais, para saber o que o mercado está fazendo. Não, nunca para cobrar abaixo, gente, que isso é falta de ética, tá? Mas para saber ali quanto tá valendo de região, porque o que se cobra em São Paulo não é o que se cobra em Curitiba, que não é o que se cobra na Bahia, que não é o que se cobra, sei lá, no Amapá. Então, tem que saber da sua região, dos conselhos e o que faz sentido para você, né? Porque no fim também é isso, tipo, quanto faz, o que dentro disso tudo, o que faz sentido para você cobrar? Porque às vezes eu vou te falar assim, cobra R$ 500, e aí você vai me falar, não, por R$ 500 eu nem saio da cama. Ou então eu vou te falar, cobra R$ 500, e você vai me falar, R$ 500 ninguém vai pagar, você tá louca? Então, gente, tem gente que cobra por rótulo, tem gente que cobra por hora, tem gente que isso varia, né? Eu cobro por hora, acho que você também, né, Paula? Depende, assim, depende. Porque tem bastante essa questão de depende, né? Eu falo que a minha resposta é sempre depende, tem que ser, né? Porque. Tudo. Mas assim,
A questão de responsabilidade técnica, ela tem algumas, por exemplo, para a medicina veterinária, tem tabela do CRMV do Paraná, tem tabela de honorários, tem outros estados que também tem, né, tabela. Então você consegue se basear. Então, assim, por exemplo, para a responsabilidade técnica vai dizer assim, para uma empresa que produz até tanto, você tem que ficar 6 horas semanais. Para 6 horas semanais, você deve cobrar pelo menos tanto, tá? Paula, você cobra o que tá na tabela? Não. Eu, Paula, cobro mais na tabela. Mas, entendeu? Que nem você falou, só para deixar claro, porque senão vou achar que eu cobro menos. Então, é exatamente o que você falou. Não tem, assim, é algo para você se basear. Sim. Entendeu? Então, eu procuro, Aline, para todos os meus trabalhos de consultoria, que daí já é outra questão à parte, sabe a minha hora. Exatamente isso que você falou. Então, opa, quanto é a minha hora? Se você não sabe sua hora de trabalho ainda, você não sabe quanto tá valendo, como é que você vai, né? Enfim. Então, eu, para consultoria, eu acabo sabendo, quanto que é a minha hora? Minha hora é X. Então, quanto que vai demandar para eu fazer esse trabalho, né? Então, lembrando que o honorário de consultoria é diferente de RT, por quê? Porque o de RT, você está todo mês lá. Então, é aquele que está sempre ali. E consultoria é algo à parte. Então, é algo específico. Então, você consegue cobrar, talvez, um pouquinho a mais. Às vezes, tem proprietário que quer para ontem, que é com urgência a consultoria. Então, assim, Aline, você vai ter que fazer esses rótulos para amanhã, porque senão eu vou ser multado. Então, eu vou cobrar minha hora normal? Se eu vou passar a noite inteira fazendo? Não, né? Vou cobrar um valor a mais por isso. Então, é bem complicado mesmo essa questão de honorário. Paula, passou muito rápido, tá acabando já o nosso tempo. Sempre assim, né? Eu juro, a gente não falou assim nem de um terço. Eu não vi nem um terço das perguntas aqui, tinham perguntas ótimas, e a gente não falou nem um terço desse mundo que tem para explorar, que é a rotulagem dentro da função do RT. Então, tem muita coisa, falaremos mais sobre isso, com certeza. Mas deixa aí, se despede do pessoal, fala seu Instagram, caso alguém ainda não te siga, fala tudo aí. Eu vou falar que semana que vem você vai estar comigo de novo, né, menina? Sim, semana que vem estaremos fazendo live lá na casa da Paula, no Instagram dela. Então, gente, Aline, gostei muito de estar com você, né? Na verdade, pessoas indicaram a gente uma para outra, assim, né? Tipo, vocês têm que se conhecer. Gente, olha isso, só, né? A gente se conheceu por causa de uma aluna do Vida de Rotulagem, que também era aluna da Paula, e ela falou, gente, como que vocês não se conhecem? Pelo amor de Deus, tipo... Foi literalmente isso, né? Foi. Tanto que nos vídeos de testemunho do teu curso, ela fala do meu, no meu ela fala do teu, tipo isso assim, não, vocês vão se conhecer, acabou, entendeu? E aí a gente se conheceu. Mas então eu gostei muito. Essa foi a nossa primeira live, mas eu tenho certeza que é a primeira de muitas. Tenho certeza que a gente vai crescer muito juntas ainda, né? Porque as nossas áreas super se complementam. A nossa forma de trabalhar, acredito que a nossa didática, a nossa visão. Então, fico feliz pelo nosso convite recíproco aqui. E bora, que eu tenho certeza que a gente vai muito longe juntas. E, gente, de verdade, eu gostei muito de estar aqui com vocês. Eu vi que perguntaram ali também no meu Instagram. Na verdade, era só clicar ali em cima, né? Que aparece, acho que o meu nome ali. Mas é Paula Heloise. @Paula Heloise, sem H e com Z. E é isso. Quando vocês precisarem, tiverem dúvida também, podem contar comigo, tá bom? É isso, gente. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Tirem print dessa live maravilhosa, compartilhem nos stories de você, para todo mundo saber que vocês, terça-feira, 9 horas da noite, estavam aprendendo sobre responsabilidade técnica e rotulagem, porque isso é um profissional comprometido e profissionais comprometidos devem ser valorizados com toda certeza. Gente, obrigada. Amanhã tem mais live aqui. Amanhã também teremos convidada mais que especial, que vai ser a Cecília Cury, para a gente falar sobre rotulagem de alergênicos. A Paula também agora começou a fazer live no Instagram dela, então vão seguir ela lá, que ela fala muito sobre a RT e, tipo assim, é maravilhosa. Eu fico lá assistindo, aprendendo com ela. E semana que vem estaremos as duas de novo juntas lá no Instagram dela para falar mais sobre rotulagem e responsabilidade técnica. Fechou. E vai ser pouco ainda, né? Nossa, vai ser só o começo. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada, Paula. Tchau, até mais. Até.